em que ponto que a gente não está teatralizando a nossa vida? Será que eu estou fazendo isso também? Será que eu estou participando dessa coisa que eu estou apontando, né? Eu estou sendo também um teatro, eu estou fazendo um personagem, né? Qual que é o seu personagem? Você acorda, você pega no celular. Você vai no banheiro, você pega no celular, você come lá no celular. Essa compulsão, esse vício, a dopamina e todo esse estudo, né? Toda essa compulsão que vai levando a gente, e eu acho uma coisa bem perigosa. Uma coisa que também eu acho um pouco assustadora, que até esse Miguel Nicoleles que me apresentou a primeira vez, eu acho que esse conceito nem é dele, é que ele fala que até 2030, 2035 ou 40, a gente não vai saber a diferença de verdade e falsidade. Eu acho que antes. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 767 Cast, o podcast aqui do Estúdio 767. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, sócio fundador desse local maravilhoso aqui, que é casa desse podcast. E vamos aí para mais um conteúdo super legal para vocês. E hoje, pessoal, tem para vocês aqui a pessoa que está do meu lado, a pessoa que gravou o primeiro podcast aqui no estúdio, lá mais ou menos para trás da Idade da Pedra, ou foi da Idade Média? Foi entre a extinção dos dinossauros e a criação do ser humano. Por aí, início de 2019? Tem muito tempo, né, cara? Muito Foi um dos primeiros aqui. E ó, você tá de parabéns, cara. O estúdio tá lindo, tá super bem, assim, estruturado. Eu tô abismado, assim, com a tecnologia, com a estética, a beleza, profissionalismo, tem uma equipe linda por trás aqui. E eu fico muito feliz, porque é difícil empreender no Brasil, né, cara? Assim, a dificuldade de aquisição, os impostos, as regras e tudo. E eu tava aqui nesse começo, eu vi você pôr a mão na massa e gravando direto na câmera, editando e montando as placas e tudo. Então, ver que ele tá profissional nesse nível, cara, dá muita felicidade e orgulho como amigo, viu? Assim, parabéns. Obrigado. Pessoal, esse aqui é o Magnus Bouchardet. Isso aí. Né? Ele é francês, tá? Sou nada. E o Magnus, galera, ele é amigo meu de infância. A gente morava no mesmo bairro lá. Eu não moro lá, mas ele mora lá até hoje, até né, hoje, Magnus? Tá lá no bairro até hoje. O Magnus, a gente veio de vários carnavais aí. Você chegou a estudar no Pitágoras também? Também no Pitágoras. Estudou no Pitágoras com a gente lá. E por essas e outras a gente se reencontrou no ciclismo, isso, né? Você pedala, você é ciclista. Foi, a gente se encontrou na Lagoa nem 2000 e pouco, 2005. Eu te falei pra comprar uma bicicleta, não foi? Como é que foi isso? Eu comprei a bicicleta sua, minha primeira. Você comprou minha bicicleta, cara, não foi? A primeira road minha, eu comprei sua. Uma Calauê azul. Foi a Sandal. Sandal? Ah, pode ser. A Sandal 14S. Pode ser essa mesmo, Depois você vendeu pro Elbert. Ó. Isso, outro amigo nosso da época. Então, cara, é isso mesmo. Então, assim, você foi um incentivador meu para o mundo do asfalto, né? Que eu sou do mountain bike. E aí, desde então, não parei mais. Foi aquela loucura de bike, trocando de bike até hoje, né? É, bacana. Aqui, pessoal, o Magnus também, ele é professor de filosofia, formado em filosofia, então a gente pode filosofar aqui à vontade, né? A gente pode falar um monte de coisa. E também, mais relacionado ao nosso business aqui, ele é influenciador digital também, que por muitos anos aí representou a Specialized, né? Fazia muitos conteúdos para a Specialized e mais recentemente para a Sense Bikes, não é isso? Exatamente. Eu fui chamado primeiro, né, para a Specialized, para representá-los na modalidade gravel, no Brasil, então foi uma honra muito grande. Logo depois, um tempo depois, alguns anos depois, eu me desvinculei e fui chamado pela Sense para ser coordenador de marketing, também trabalhar as bikes, poder também ajudar na participação, na elaboração de bicicletas. Então foi uma experiência muito bacana. E hoje eu estou independente, né? Voltei a ser multimarcas, continuo na criação de conteúdo digital e vivendo a vida no mundo da bike. Criou um estúdio lá na sua casa, né? Sim, o estúdio inclusive foi na época da Specialized, o primeiro estúdio no Brasil voltado para essa modalidade de gravel, que na época, né, 2020 é uma modalidade bem iniciante, mas eu sou multibicicleta, né? Eu gosto de road, gosto de mountain bike, bike antiga. Então a gente tem um estúdio lá, eu tenho um estúdio que eu crio conteúdo, tanto amador quanto profissional. E é uma doideira para mim, porque você imagina, né? Eu estudei e me graduei para ser professor de filosofia em sala de aula, e eu fui durante 17 anos,
mas fui migrando. E aí, hoje eu já não dou mais aula, parei em 2017 e desde 2017 fui migrando aos poucos. Já trabalhei com turismo, voltado para esporte, mas é isso, minha vida hoje é o marketing voltado para bicicleta, vamos dizer assim. Ah, legal, bacana. Então conta um pouquinho do seu histórico. Você é de BH, cresceu aqui ali no Jaraguá com a gente, isso, né? E quando que teve a virada que você resolveu fazer, eu não vou fazer filosofia? Cara, então, isso é uma coisa muito doida, né? Porque no Brasil não tem tradição, as pessoas têm preconceito. A minha vida, eu sempre quis ser cientista. Eu gostava muito de ciência, essa coisa do mistério. Mas aí, na adolescência, eu comecei a querer fazer direito, porque minha família toda, por parte de pai, é do direito. Né? Meu pai, meu avô foi juiz, meus tios foram promotores, são primos. Só que no dia que eu fui escolher, assim, no ano do cursinho, eu fiz um teste vocacional. Aí deu várias coisas, deu educação física, direito, turismo e filosofia. Eu falei pra moça, o que é filosofia? Nem sabia. Filosofia é uma área do conhecimento, que investiga, que pesquisa. Eu achei aquele negócio interessante, eu sou muito de ousar. Falei, cara, eu vou entrar nessa, nem que eu venda cachorro quente na rua, eu vou fazer filosofia e vou dar aula, quero trabalhar como professor. Então foi nesse ano, foi um espanto pra família, meu pai ficou muito doido, mas... eu entrei, tinha 20 anos de idade, cara. Meus amigos, que é isso? Cara, você tá ficando louco. Mas, cara, eu vou te falar, é um curso que é um impacto, assim, pesado, porque o tempo inteiro, esse questionamento da filosofia, a tradição milenar, 2.600 anos, é questionar as coisas da vida. Exemplo, as suas convicções, a sua própria cultura, a ideia de família que você tem de certo e errado, a ideia de sexualidade, a ideia de economia, parte política, a ética. Então isso, cara, vai dando puxando esses tapetes nossos da certeza, até repito falar, para um jovem, isso é muito impactante, né? E o que é uma coisa interessante do meu curso é que tinha muita gente mais velha. Eu era um dos poucos jovens lá. Tinha muita gente já formada, com mais de 35, 40 anos, porque acho que a pessoa está mais madura e vai buscar esse questionamento, sabe? Então foi uma coisa maravilhosa para mim, porque a filosofia me ensinou muito a tomar decisões pilares, assim, sabe? Em relação a relacionamento afetivo, a economia, a questionar qual que é a minha hierarquia de valor, que dentro da filosofia chama ética, né? Ou filosofia moral. Então, dentro dos vários segmentos, igual a medicina tem ortopedia, dermatologia, etc., a filosofia tem segmentos, um deles é a filosofia moral, a ética, que fala isso, mas todo mundo acha que o mais importante é status. Será que para mim é? Todo mundo acha que o mais importante é a beleza física. Será que para mim é? Enfim, então, e aí esse questionamento faz você pelo menos tentar construir, sabe, um valor. E é duro, porque muitas vezes você fala, pô, cara, mas não é isso que eu tô querendo, que todo mundo tá querendo. Você fala de construir de uma forma mais racional. Não digo racional. Deixa eu pensar. Mais estruturada, talvez. É um pensamento estruturado e não enviesado que te imputam, né? Você pensar assim, não, peraí, vou tomar essa decisão, mas baseado em quê? Isso, boa pergunta. Para simplificar, assim, a filosofia é um grande não a tudo. Não. O certo é pular carnaval. Não, por que é certo pular carnaval? O certo é casar. Não, por que é certo é ficar solteiro? Não, por que é? Então, a partir desse não inicial, ele não te estagna. Você põe um não, porque você não aceita de qualquer jeito. E logo depois desse movimento, dizer não a tudo que as pessoas dizem, a sociedade que está em sua volta afirma, você vai pesquisar na tradição ocidental. Pô, mas quem que falou primeiro sobre economia? Foi um cara de tal lugar, aí gerou esse pensamento. Aí depois que você estudar essa história, você vai entender o conceito de cada momento. Depois que você entender esse arcabouço racional da nossa civilização ocidental, você fala, e eu? O que depois de ter contato com esses vários, sim, não, azul, vermelho, branco, preto, certo e errado, dia e noite, o que eu penso disso tudo? Então isso que é legal, que a filosofia ela te oferece. Então se é da economia, não vai falar pelos cotovelos, não, peraí, quais são os grandes teóricos? Essa é a ideia. Então quando o filósofo ou o estudante de filosofia tenta fazer as suas escolhas ou pensar o mundo, ele bebe dessa tradição, é como se fosse uma ciência, né, mas não é empírica, mas ele vê e depois ele
toma partido ou não, vê o que funciona melhor ou não para ele, sabe? Bacana. E você fez o curso de filosofia, foi bem legal. A gente pode voltar na filosofia aqui de novo, que eu acho que fatalmente a gente vai chegar nisso. Espero que não seja muito chato para a turma aí que tá ouvindo. Não, de forma alguma. Aí você formou e virou professor. Sim, dei aula trabalhei em 9 escolas, ensino fundamental e médio, jovens de 11 anos a pré-vestibular, 18 anos e adultos. E Por quantos anos você deu? 17 anos. 17 anos. Comecei com 22 anos. Caramba. 22, estava no 4º período e meus alunos tinham 18, eu tinha 22. Então era muito próximo, que era legal, porque a linguagem está bem próxima. Parecida, né? E aí trabalhei esse tempo, mas aí ao mesmo tempo, como eu sou muito apaixonado por bike, né? A gente gosta de treinar, viajar, competir. Eu fui me aventurando em alguns empreendedorismos virados para bike, que é turismo, acompanhar pessoas em training camps, né? Que é passar uma semana treinando, ciceroneando pessoal. Criei um produto digital, o Método Máquinos. Mas eu queria voltar um pouco nessa, antes de chegar no digital, para ver qual que foi a importância do Magnus dentro da sala de aula. Né, que você deu aula, cara, era uma palestra todos os dias, que você dava uma palestra, né? Isso. Claro que tem as partes de estudo, na época eu não sei se você tinha que copiar quadro, né? Tinha. Tinha que copiar o quadro. Infelizmente até hoje. Até hoje, que eu acho um absurdo, mas... e até vou contar uma história relacionada a isso. Mas eu vejo que talvez você fala muito bem, você se expressa muito bem, e durante esse período todo foi meio que uma escola te capacitar a comunicar melhor. O que a sala de aula te ensina no dia a dia ali para se tornar um comunicador mais eficiente, eficaz, eficiente, né? Eu digo, a diferença da eficácia e da eficiência, né? Me conta alguns ensinamentos ali que te forçam a ser um melhor comunicador, assim. Cara, para tentar sintetizar, gerir conflito do diálogo, né? Porque são adolescentes, são jovens, o que é ótimo para a filosofia, porque eles são combativos, eles negam, eles enfrentam. Eu acho que é até muito mais instigante trabalhar com esse público do que às vezes com o adulto. Porque o adulto é muito conformado, ele quer respeitar, ele não quer enfrentar. E o adolescente, não, ele te enfrenta, ele bate. Isso é ótimo, porque é o diálogo. Então, era mediar o conflito, né? Você tem que criar o argumento, né? Isso. Só que o seguinte, o Machado de Assis, ele tem uma expressão mais ou menos assim, não há, em relação à juventude, não há que impor a reflexão ao entusiasmo. Quer dizer, como que você pegar para um jovem que é cheio de entusiasmo, você fala assim, não, vamos pensar aqui comigo. O jovem não quer pensar. Não dá, né? Pô, vai tomar no corpo, não enche o saco não, cara. Eu quero pensar, né? Então é um exercício complicado. Então assim, o que eu aprendi? Uma é gerir esse conflito da briga, e o outro é saber atingir por linguagem. Isso eu acho a parte mais legal. Por quê? Você tem que saber falar desde uma pessoa pouco letrada, quem quer ser um bom comunicador, uma pessoa que tem pouco estudo, que fala um português mais distante do erudito, vamos dizer, com uma pessoa de um nível igual ou até superior a você. Então, como eu falo com um menino de 11 anos, de classe média, de classe baixa, uma pessoa hétero, uma pessoa homossexual, uma pessoa mais rica, mais pobre, uma pessoa nervosa, uma pessoa mais passiva. Então, como a sala de aula é um público super variado, e eles estão em construção até de personalidade, eu tinha que tentar atingir vários tipos de ouvidos. Então, é um desafio grande, né? Porque tem menino ali que tem trauma grave ali, que eu tenho que saber falar de um jeito que vai interessar ele. O outro não tá nem aí, te detesta por alguma transferência psicológica, ou te adora demais até, você falou, Pepe, não é por aí. Então isso que eu acho que ensinou, né? Respondendo sua pergunta diretamente, é isso. A sala de aula E se fazer entender? Sim. Porque isso é complexo. A gentileza do filósofo é ser entendido. Tem esse negócio de erudição, o Foucault, o Nietzsche disse isso e aquilo, é muito menos importante do que você transmitir uma ideia que seja entendida. Tipo assim, quer ver? Vamos lá, se eu fosse falar, eu já sei.
ensinar Karl Marx para um menino de 11 anos, 12 anos, sem falar de Karl Marx, sem falar de teoria de Hegel, falo, você aí, o que você acha que funciona mais? Você acha que as ideias é que afetam o mundo prático, ou você acha que é o mundo prático, material, que faz a ideia surgir? Eu estou colocando um conceito hegeliano e marxista para criança, sem falar isso. Eu falaria, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo isso. Então, por exemplo, até uma crítica de Marx sobre a questão divina, por exemplo, por que o Deus dos Incas é de ouro? Por que o Deus da pessoa onde mora no meio da floresta, cheia de madeira, é de madeira? Quer dizer, será que as relações materiais é que levam as ideias, ou são as ideias que transformam a materialidade? Assim, eu ponho de um jeito bem acessível para o adolescente. Mas isso é o mais importante. Porque aí a gente pode até na mesa de bar, até na mesa do podcast, discutir isso. Não, Magnus, eu acho que as ideias, cara, a gente discutindo as ideias aqui, que a gente vai transformar o mundo. Marx falaria que não. Fala que a relação material é que transforma a ideia. Então, um exemplo. O ouro só é valioso não porque nós criamos que o ouro é bonito, mas porque ele é raro na natureza. A monogamia, ela é valiosa não porque a gente criou no conceito. Porque é mais fácil você criar uma prole com uma mulher só, um homem só, uma criança. E essa coisa... É a parte real do negócio. Quer dizer, né? Essa materialidade prática é que faz a ideia. Entende? Assim, por exemplo. Aí eu fico pensando que a escola, para o professor, é uma escola. Isso. Para ele. Né? Porque eu vejo agora, com uma filha de 7 anos, que muitas vezes eu ensinando ela, tentando ensinar, eu volto a aprender. Eu aprendo bastante. Eu apresentando um podcast, fazendo isso aqui, dando minha cara a tapa, aparecendo, falando sem vergonha, eu aprendo com isso. Né? Eu aprendo aqui a criar minha forma de pensar e me expressar. Isso. Entendeu? E você fazer todos os dias. Isso. Né? Então, depois que você deixou de ser professor e criou, por exemplo, ser blogger, criador digital, instagrammer e tudo mais, ficou mais fácil, né? Sim, não, viu, Lúcio? Porque quando falar para uma câmera é bem difícil, é bem diferente de falar para... por mais que o público também seja difícil, mas é um outro formato. Eu entendo, mas a sua curva de aprendizado é bem mais rápida. Entendi. Pode ser. É claro, você imaginou. Tô imaginando que tem alguém do outro lado ali falando alguma coisa. Isso. Escutando, te vendo. Né? Você tem que se policiar para o que você fala, que muitas vezes você tá aqui, cara. Imagina um apresentador de um programa famoso de televisão. Cara, tem uma câmera na frente dele, não tem um silêncio aqui dentro. Tem ninguém. Mas do lado de lá tem milhões de pessoas. E isso, cara, na sala de aula, a gente comete muita gafe. E eu até uma coisa que a gente estava discutindo antes de começar a gravar aqui, né, sobre o digital. Por exemplo, uma coisa que eu me questiono hoje. Será que eu daria conta de dar aula atualmente com esse tanto de celular ligado em sala de aula? Que já não pode mais, né? Que já não pode, tá proibido. Mas, por exemplo, eu parei em 2017, o celular era proibido na época uns 8 anos aí podendo. Mas podia levar pelo menos e tal. Mas, por exemplo, a gente às vezes vai dar um exemplo, você vai falar uma bobagem ali. Você fala um preconceito, você fala uma coisa errada, a gente equivoca o tempo inteiro, né? Por mais que você tente filtrar, você fala com adolescente e tal, mas você fala. Então você pode deixar vazar coisas negativas. Agora você imagina no mundo virtual, né? Então você pode cometer erros racistas, homofóbicos, de todo tipo de natureza, né? Até porque a cultura, por mais que você tenta filtrar e se ensinar a ser uma pessoa mais sábia e tal, a cultura está o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu fui criado numa cultura muito machista, a minha família é direta, né? Pai, mãe, tios, etc. Mas eu acredito que eu não sou, eu exercito para isso. Mas pode ser que numa fala minha, o negócio tá incutido ali desde que eu nasci, sai às vezes. É estrutural às vezes. Isso, exato. Até porque a sociedade, talvez que a gente vive, que é uma sociedade cristã, ela é machista. Isso, e você imagina. Ela e por mais que falem que não, mas é. Sim, não sim. Não tem como negar isso. É um discurso masculino, né? Tem toda uma
Tem toda uma fala, tem todo um estudo antropológico, sociólogo mostrando isso, mas... E você está falando do machismo e muitas vezes você está dando aula para alguém ali que já sabendo disso, ela já vem com as armas contras ou tudo mais. Cara, deixa eu esperar você escorregar. Isso. Para eu cair em cima. Né, que acontece muito no digital, né? Acontece muito, E lá na sala você tem 50 oportunidades para isso. No digital você tem milhões, né? E outra, né, cara? No digital tá sendo gravado. Então fica eternizado, entre aspas, né? Na sala de aula some. Então se você fala uma bobagem ali, causa um burburinho. Às vezes o professor, ele se irrita, ele fala uma coisa agressiva, errada. Eu já cometi uns erros assim que eu me arrependi amargamente, mas eu sempre procurei muito não cometer os equívocos clássicos de professor, do tipo sentenciar um aluno. Ah, você é burro, você nunca vai aprender. Esses crimes, para mim, isso eu busquei ao máximo, acho que eu não cometi dessa natureza. Mas no digital, é uma coisa... E outra, né? Pode ser editado. Isso é um perigo muito grande, porque a gente está tendo uma fala de 1 hora maravilhosa. Mas se a gente pegar uns trechos, eu consigo fazer uma edição ali, cara, que detona. Acabei de ver um documentário agora da história do Fernando Collor, muito legal, fica aí a dica para o pessoal. Cara, parece que um canal de televisão, na época muito forte, ele fez o Collor ganhar, porque o último debate dele, o editor editou de um jeito que ficava bom pro Collor. Então você imagina, às vezes... Foi contra o Lula. Isso. E o Brizola, né? Na época, eu acho. Mas no segundo turno foi o Collor e o Lula. Collor e Lula. E aí, na edição, quer dizer, poxa, quem vai ver a edição de... quem vai ver a edição vai acreditar na edição. Então... Vai, com certeza. Né? Então o mundo... E quando é ao vivo, então, meu filho, é pior. Né? O negócio ali não acabou, já era. Você falou, já era. Aqui a gente tá gravando, eu edito, né? Igual eu falei um palavrão aí atrás, a gente pode tirar, mas foda-se também. Não fala, cara, a gente tem que ser autêntico. Tem que ser autêntico, né? Se eu falo assim e tal, a gente tem que trazer um pouco do que a gente é. Então eu vejo muita gente criticando, mas fulano de tal tem sotaque disso, sotaque daquilo, sotaque do interior, sotaque do norte, sotaque do sul. Cara, tem que ser o que você é. E fala e pronto. Né? Porque quem está discutindo e que vai continuar discutindo, está discutindo por conta disso. Por causa disso. E quem não quiser também não escuta. E as pessoas têm essa coisa de ter um formato, né? Agora, ao mesmo tempo, Lúcio, olha só, questionando isso, né? Você falou, vamos fazer uma filosofia prática. A autenticidade também, ela pode ser um grande perigo, né? Porque a autenticidade... vamos conceituar, o que é autenticidade? A autenticidade é o ato ou efeito de ser aquilo que se é, né? De expressar-se de forma natural. Só que muitas vezes você é uma pessoa ruim. Às vezes vários valores seus são meio não muito morais. E aí nessa expressão da autenticidade, você fere um monte de gente. Tudo bem que a gente está numa sociedade democrática, onde os dialogantes têm que ser respeitados na sua autenticidade. Mas existe um filtro moral que talvez a autenticidade deve ser um pouco mediada por essa coisa coletiva, não? Não, sem dúvida nenhuma. Eu entrei aqui hoje para fazer esse podcast, eu não posso ter eu não posso me esconder na ignorância. Eu entrei aqui sabendo as leis do país, eu entrei sabendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Muitas vezes eu vou falar algo que talvez você não concorde. Mas eu não vou fazer apologia a algumas coisas que eu sei que são erradas, né? Porque é uma fala pública. Agora, é uma fala pública, esse eu já sei. Mas hoje, talvez, o julgador não é só a lei, né? É quem tá do lado de lá. E a gente tem que ser autêntico e... Cara, falei e se eu falei errado, eu me desculpo. Né? Eu não quero ferir ninguém. Mas eu continuo achando que a gente tem que ser autêntico dentro da lei, vamos dizer assim. Isso, dentro dessa coisa do coletivo, né? E outra coisa, mas tem a moral também, a nossa moral familiar, né? Eu não vou falar algo aqui que eu vou
que eu sei que não tem problema, não é contra a lei, mas muitas vezes eu vou ferir alguém que eu amo por uma fala que eu tô falando. Sim. Você tá entendendo? Tô. Que eu não quero ter uma fala com uma pessoa que tá do lado de lá, que eu sei que eu vou ferir essa pessoa. Ou um público, ou sei lá o que for. Né? Claro que eu vou me policiar, mas eu tenho que ser autêntico. Tem. Sabe o que eu percebi, Lúcio, com esse negócio de autenticidade? Que, por exemplo, eu participo de vários grupos de WhatsApp. Eu gosto muito de conversar com muitas pessoas diferentes. Tem coisa, cara, que eu não posso falar em alguns grupos. Que eu vejo que por causa da minha idade, eu tô com 48 anos, que aquela piada ali vai soar negativa, preconceituosa, etc. Mas no grupo dos tiozão lá, dos meus amigos, eu posso falar aquilo vai ser recebido de um outro modo. Sabe assim, politicamente correto aqui não é Sim. politicamente correto. Então, eu percebo que hoje em dia a autenticidade, até não hoje em dia, né? Mas sempre mais ou menos assim, porque hoje é virtual, então a dimensão é gigante, né? Alguém pode gravar meu áudio e num grupo onde aqueles tiozões têm piadas oitentistas, por exemplo, que eu nunca vou falar aqui. Pois por exemplo, a gente... Né? é só você entrar no YouTube e abrir lá, escrever Trapalhões, você vai ver um monte. Bizarro, cara, bizarro. né, Xuxa, coisa de criança. A Xuxa é complexo, cara. Mas assim... Eu vou te dar até um exemplo. Eu tava fazendo um thumbnail, né? Thumbnail é a capinha que tem nos vídeos de YouTube, certo? Um thumbnail sobre um episódio que a gente fez. E esse episódio, eu tava pensando assim, eu sempre coloco uma imagem de alguma coisa, uma imagem legal, que ela vai retratar o que tá sendo naquele episódio. E esse episódio a gente falou de geomarketing. Olha. Geomarketing, que eu falo muito de franquia, né? Que um grande pilar de franquia, que é muito importante, é a escolha do ponto comercial, que ela vai trazer um sucesso ou não para aquele negócio. Ou seja, vão ter mais peixinhos para você pescar numa lagoa num ponto bom, certo? Então eu pensei, cara, eu vou colocar uma imagem aqui que vai retratar isso, que é o título que tá lá negócio bom em ponto ruim funciona? Certo? Boa então, pergunta. por exemplo, um bom negócio, mas num ponto ruim ele funciona? Ou a retórica, ela é verdadeira também? Eu posso fazer esse questionamento. Um negócio ruim, um ponto bom funciona? Talvez não, né? Aí eu coloquei a imagem lá, a primeira imagem que eu fiz, que hoje é IA, cara, é um negócio fenomenal, né? Você faz qualquer coisa, é muito legal. Eu coloquei uma concessionária da Ferrari na porta da boca de uma favela. Aí eu pensei assim, cara, coloquei a imagem, ficou legal, bacana e tudo mais. Mas eu falei, cara, eu não vou pôr isso não. Eu acho que eu consigo retratar a mesma coisa de uma outra forma, certo? Sem criar Aí vai entrar em desigualdade social, aquele negócio todo. Então, assim, não seria ilegal eu colocar aquilo, mas eu pensei bem... Cara, eu não vou colocar. Eu coloquei uma loja de surf no meio da Quinta Avenida em Nova York. Cara, porque você queria transmitir uma ideia sem desviar para um assunto que ia gerar uma polêmica, uma problematização. Coloquei uma loja de surf no meio da cidade grande, cara. O negócio pode ser melhor possível, mas num ponto ruim não vai funcionar. Mas você tá entendendo? Então eu tentei... É o que a gente estava falando. A gente criou o filtro, né, cara? Pra quê? Desnecessário. Pra que eu vou falar isso? E para um outro lado também, Lúcio, não sei como é que vocês discutem isso aqui, ou as pessoas que já falaram para você, o mundo digital tem muita coisa falcatrua, tem muito teatro, tem muita coisa fake, né? Tudo é editado, tudo é... Então, assim, tem algumas pessoas que eu recentemente acompanho, grandes influenciadores, que eu nem sabia que existia, que eu fiquei sabendo por causa de escândalos econômicos, etc. E aí, quando eu fui ver o conteúdo, como é que essa pessoa cresceu tanto, né? Tentando entender o que está por trás, e eu fico bizarro, porque assim, sei lá, o filho está doente no hospital, você abre a câmera e filma aquilo e dramatiza. Você chora, aí você tira no celular e chora. Então, assim, em que ponto que a gente não está teatralizando a nossa vida, sabe? Assim, o tempo inteiro, isso até eu, como até também tá dentro dessa área... Pô, será que eu tô fazendo isso também? Será que eu tô participando dessa coisa que eu tô apontando, né? Eu tô sendo também um teatro, eu tô fazendo um personagem, né? Qual que é a sua personagem?
Então, assim... Aqui a gente cria muito, tem muita gente que vende conteúdo digital aqui no estúdio, que grava aqui e tudo mais. Eu vejo isso todos os dias. Influenciadores que eu acompanho bastante. Né? Você vê que tem vários influenciadores aí que eles vendem o status e não simplesmente um produto. Entendi. Cara, através do meu produto você ganha esse status, mas na verdade não tem um produto, então ele está vendendo a promessa de... Agora, aí isso é certo ou errado? Cara, é complexo porque somos adultos, certo? Então adulto, cara, essa síndrome do vira-lata, do coitadinho e tudo mais, cara, se você deixou se levar por alguma coisa, é sua culpa também. Certo? Então, vende-se muito sucesso, vende-se muito isso tudo, mas, cara, avalia. Né? Na dúvida, por que você vai fazer? Comprar, e muitas vezes são produtos caros, cara. Produtos digitais de 5, 10, 20, 30 mil reais. Que a economia de um cara ali que vai nisso aí e vende. Eu, particularmente, Lúcio, eu só vou vender algo que tem valor. E é o que a gente faz aqui no dia a dia no estúdio. Né? Mas tem alguém que pensa diferente, tudo bem, mas somos todos adultos assinando um contrato. O contrato tem que ter duas partes para assinar, né? Um que oferece e outro que aceita. O fim, quando o fim ele é estritamente econômico, o meio pode ser muito pernicioso, sabe? O meio pode ser muito... Exemplo. Eu posso usar do desespero de alguém, eu posso usar da carência de alguém, eu posso usar da fraqueza psíquica de alguém para vender um produto, que é um questionamento que a gente tem que fazer, mas assim... Mas isso acontece todos os dias quando você compra uma Coca-Cola, meu filho. Como assim? Porque é um produto que não tem nada de bom ali. E engraçado, certo? né? E você compra e você acha gostoso e pronto. E a propaganda... E até qual que é o limite aí? Não sei, cara. Eu, adulto, eu tenho a plena consciência que quando eu tomo uma Coca-Cola, eu tô colocando veneno pra dentro. Mas eu continuo tomando. O problema é você vender pra uma criança de 8 anos, né? E o modo como você vende, né? O modo como você apresenta... eu sempre lembro daquele... Tem um filme, deixa eu ver se eu lembro. É um pai que ele vai pra floresta e tira os filhos da escola, ensina os filhos... Sabe, esse é um homeschooling. Sim. Chama... Como é que é? Super pai não. Como é que chama? Que ele tem vários... Enfim, é uma educação distinta. Esqueci o nome do filme, se eu lembrar eu falo aqui. Que ele ensina para os filhos dele e os filhos diretamente, os filhos têm um outro comportamento. Então, assim, aí eles vão encontrar os filhos, os primos, por exemplo, que foram educados na maneira tradicional, aí tem todo um pudor para falar, o fulano tá com uma doença, e aí os meninos, ele vai morrer, né, porque ele contraiu tal doença. Então, eles não têm, assim... Filtro, assim, é uma coisa clara, sabe, reta. E eu tô falando isso por quê? Porque nas redes sociais, muitas vezes tudo é muito falseado, sabe? A pessoa me compra, me dá um negócio, aí eu fico falando que isso é bom, que é ruim. Então, assim... Você teve uma experiência grande com redes sociais aí, você foi um blogueiro aí por muito tempo, né? Que fazia criação de conteúdos. Você teve uma conta roubada também, tive, não foi? Tive. Conta essa história aí pra gente. Não, cara, isso foi uma tragédia, assim, porque eu criei um conteúdo digital que foi o Método Magnus, onde eu misturava a filosofia com o mundo esportivo, principalmente a bicicleta. Então, o meu produto era, em que medida saber de filosofia ia te ajudar no fazer físico? Só que aí eu tentava englobar várias coisas, alimentação, estado mental, sono, várias coisas que eu aprendi nesse tempo todo. Tem 30 anos que eu faço competição de bike. E na semana que a gente foi lançar o produto digital, estava tudo amarrado, a gente usou um método Érico Rocha e tal, eu tinha uma produtora, e 4 dias antes eu recebi uma mensagem do Instagram falando que uma coisa minha, uma publicação minha estava ferindo os direitos, se eu não tirasse, eu tenho a conta bloqueada. E naquele nervosismo do lançamento, cara, eu não tive a maldade e pus a senha e tal, e era uma pessoa para roubar minha conta e roubou minha conta 3 dias antes do lançamento. 3 dias? 3 dias, cara. Então você imagina, eu tinha 15 mil seguidores em 2020, 2019,
E aí foi uma loucura, porque eles iam dar engajamento no YouTube, aquela coisa toda. E aí, por um caso muito doido, aí eu fiquei acho que uns 15 dias, um mês quase sem minha conta, criei uma conta nova, tá? Inclusive minha conta atual, que é o Máquinos 10. Pareceu um cara no meu Instagram, se eu te sigo aqui, eu tenho um amigo meu que trabalha no Google, eu tô vendo que você teve a conta roubada, você quer que ele recupere para você? E cara, ele tava insolúvel, eu entrei, mandei mensagem pro Facebook, cara, perdi, já era. Eu falei, gostaria sim. Lúcio, 24 horas o cara conseguiu me devolver minha conta. Um cara que eu nem sei quem que é, um amigo desse seguidor meu. Entrou, hackeou, né? E eu recuperei, mas eu tinha desencantado. E foi isso a história. Você acabou que você não usou a conta antiga mais? Não, eu desencantei, cara, E eu ando com uma espécie de crise com rede social um pouco, sabe? Eu ando lendo, tendo umas leituras e tendo umas reflexões, assim. E crise em grego, crises significa, em grego, é uma expressão que significa o ato de perceber o ruim do bom e escolher. Então, entrar em crise é bom. Porque é quando você para pensar. Então, parar para pensar. Que legal. Então, falar, tô em crise. Tá mal? Não, opa. Peraí, tô com uma dor aqui. Entrar em crise. Mas o que é? É um enfraquecimento muscular, é uma comida, enfim. E essa crise até me fez parar de seguir todo mundo. Uma coisa atual que eu fiz. Eu parei de seguir todo mundo porque eu tava recebendo muita coisa negativa, sabe? Assim, eu comecei a refletir várias coisas do tipo, o Instagram é um lugar de vaidade, né? As redes sociais é um lugar para despertar inveja, para despertar o que no outro, para divulgar o quê? E eu vi que eu tava entrando numa onda do scrolling eterno, a me ver viciado em ficar vendo rede social. Falei, cara, não, isso tá errado, isso. E vi pesquisas mostrando sobre vício em rede social, depressão vindo em rede social, porque a pessoa se compara, gera inveja, ciúme e tal. Falei, cara, eu tô entrando nessa onda dessa galera que não tá muito legal com a rede social. E eu comecei a ter e ainda tô nesse processo de questionar, sabe, até que ponto que rede social é algo positivo ou eu dou conta disso tudo. E eu tô vendo que tem uma geração nova que não tá muito ligando, tá assim, geração nova quando eu falo, pessoal, 30 anos para menos, né? Eu já tô quase 50, até menos, 40 já é jovenzinho, né? Uhum. Mas que eles estão questionando isso, não estão desinteressados, sabe, assim. Então, eu acho que como a gente isso aqui é um meio virtual, eu acho que quem está ouvindo a gente deve se questionar por uma questão de saúde pessoal e até familiar, em que medida que as redes sociais, seja, sei lá, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, qualquer uma que vai aparecer no futuro, ela tá te levando para um caminho que não é saudável. Tá tirando do convívio familiar, tá fazendo você menos intolerante, porque a métrica, né, ela é feita para te colocar numa bolha. Então, se eu gosto de bike, como é que fala? Os algoritmos... A métrica é para te deixar ali dentro. Isso. Não importa como. Né? Ela vai fazer o que for para te deixar ali, cara. O Instagram quer que você fique no Instagram, o YouTube quer que você fique no YouTube. E ela vai criar mecanismos ali para você ficar ali. Por quê? Porque ela quer ganhar mais dinheiro. É simples. Não tem a teoria da conspiração, não tem, todo mundo fala, que a rede social, ela é assim, ela é assado, ela faz isso, cara, não é nada. Ela quer que você fique ali dentro pra você ver um anúncio e torcer pra você clique no anúncio. Isso. Mais nada. Mas, não tem mais nada. Isso aí. Mas sabe o que me deu um susto, Lúcio? Foi o seguinte, eu tava lendo um livro que é eu vi um filme primeiro, que é o Dilema das Redes, muito famoso. E obviamente, a rede social, ela, de certa forma, ela vai criar uma inteligência de dados que aquilo tem um valor. Sim. Né? O que tá vendendo mais, o que tá vendendo menos e tudo mais, mas basicamente ela quer que você fique ali. E eu só tive essa clarividência, entre aspas, assim, essa lucidez, vamos dizer, nesse ano agora, que foi o quê? Qual que é o fim último? Essa é uma expressão da filosofia. Qual que é o fim último das redes sociais? Tempo de tela, que é o que você está falando. Se o fim último é tempo de tela, porque quanto mais tempo todos os seres humanos ficam na tela, mais tem valor de mercado, porque a propaganda que eu lançar, porque eu consigo separar por idade, né? Quer dizer, o algoritmo, ele consegue oferecer para quem quer publicar um recorte, né, para visualização. E eu pensei, se o fim último é tempo de tela, se eu mostrar uma coisa hedionda, horrível,
sei lá, torturando criança faminta num país pobre, tem o mesmo valor de salvar crianças famintas no... Quer dizer, a métrica é igual para esses dois grandes opostos. Sem dúvida nenhuma. E isso é um pouco assustador. Por quê? Porque, assim, não é que é assustador, mas é admirável, talvez assustador mesmo, que, cara, isso é muito, assim, até faltou uma palavra, mas... acho que é desumano. Não é ético, desumano, cara. Assim, é humano. Não, mas não é humano num sentido do desumano que eu falo, é num sentido de, cara, que somos seres inteligentes e queremos o melhor pra gente, certo? Sim. Desumano, é humano, assim, é natural, vamos dizer assim, porque vai acontecer e acontece que a natureza se evolui, isso é a natureza, de todo jeito, que ela cria mecanismos por ela mesma. É Darwin sendo Darwin, meu amigo. Só que exponencializado, né? Mas de uma forma, se pensar de uma forma ética, cara, vamos nos cuidar, cara, é complexo. Né? Então, cara, quem tá ouvindo a gente, olha aí, galera. Você acorda, você pega no celular. Você vai no banheiro, você pega no celular, você come lá no celular. Sabe? Você grava podcast, eu tô olhando o celular. Aliás, eu tenho que tirar umas fotos suas pra gente postar. Mas Então, assim, essa compulsão, esse vício, a dopamina e todo esse estudo, né, toda essa compulsão que vai levando a gente, eu acho uma coisa bem perigosa, sabe? Então, quer dizer, é gostoso estar na rede social, você vê aquilo que você gosta, né? Você pesquisa, tem toda essa parte romântica, mas ao mesmo tempo... A parte química cerebral, a dopamina ali, ela é um negócio muito sério, sabe? Mas você sabe que isso vai mudar, né? Como? Cara, aí já vamos começar a viajar na maionese agora, mas vamos lá. Você acabou de falar que não tem teoria conspiratória. Não é isso, a gente tem que fazer. O que acontece é que, cara, por mais que a tecnologia esteja evoluindo hoje, ela está com uma barreira muito grande ainda. Que o nosso dia ele ainda tem 24 horas e vai continuar tendo 24 horas por muito tempo, né? Mas a conexão que a gente tem com a tecnologia hoje, ela ainda é analógica, certo? Você ainda usa seu olho para pegar um conteúdo, você ainda usa sua boca para sentir o gosto, você ainda usa seu tato para ter um sentimento, o ouvido e o paladar, né? E talvez um sexto sentido que a gente não saiba ainda, mas talvez você usa ele. Cara, isso vai mudar muito quando a gente conseguir conectar diretamente com a máquina. Sim. Certo. Tipo bioimplante, uma coisa assim. Bioimplante, alguma coisa, e aí, na minha opinião, é o fim da humanidade, cara. Porque a gente vai deixar de uma forma muito simples. Isso é viagem minha, tá? O desejo sexual, ele vai sumir. Porque a gente já vai ter ele intrínseco ali. O que faz a humanidade ser humanidade hoje é o desejo sexual para a gente se reproduzir. Certo? A gente vai conseguir simular isso de alguma forma, esse prazer sexual, e a gente vai começar a definhar como humanidade. Isso é bem freudiano que você está falando. Tem uns outros pensadores, por exemplo, que falam desejo de poder, né? Que nós somos movidos pelo desejo de poder, ou por vaidade. Mas isso que a gente está falando do bioimplante, que acho que tem um conceito que chama transhumanismo. O transhumanismo é quando homem e máquina estão conectados. Então, por exemplo, igual você está falando, a gente está no celular, ele tá externo. O segundo passo é sumir o celular e virar uma coisa quase... que é o óculos, que está aparecendo agora. Beleza. E o próximo passo é sumir a coisa material e ter um implante na minha cabeça. Mas porque ainda é analógico. Isso. A capacidade de informação que a gente pega daqui para ali, ela depende do buffer que é o nosso olho, o nosso ouvido. Você não consegue escutar mais de tanto por hora. Ou ver. A gente vê esse espectro aqui, que você vê o espectro visível. Agora você imagina então, por exemplo, um sistema implantado dentro do meu corpo, onde está mapeando tudo, meu ATP,
doei meu sangue, o ferro, não é isso? Que tá mandando pro meu convênio médico e o meu olho tá projetando aqui a realidade aumentada e aí eu não consigo desconectar mais. Mas você tá levando em consideração que você, um Magnus velho de 40 anos, está implantando isso em você. Daqui a um tempo é o bebê que já vai estar implantando, cara. O bebê não vai precisar viver mais, ele vai ter os estímulos todos sem precisar se desenvolver. Assim, é uma viagem muito grande. Eu entendi, não, assim, não é... Cara, tem um teórico que eu gosto muito, que é o Miguel Nicoleles, eu sou fã dele, eu sei que é sempre a controvérsia. Ele é muito interessante. E ele é um neurocientista, ele está escrevendo ficção científica. E ele falou assim, por que eu estou escrevendo ficção científica? Porque através da ficção científica eu posso falar a verdade. Através da ficção eu posso especular, eu posso falar realmente teorias concretas. E a ficção científica ela vem fazendo isso já há um tempo. Mas ele fala o seguinte, essa superconexão que você está falando, a criança, etc., cara, já está mudando o padrão mental. Então, por exemplo, a gente está mudando a linguagem. Então, pela primeira vez na coletânea de vocabulário de jovens, está caindo o vocabulário. Então, desde que eles começaram a coletar o número de vocabulário dos jovens, acho que no século XX, até hoje agora está sendo a primeira vez que o número de palavras está caindo. Mas isso eu não vejo necessariamente como ruim. Da mesma forma que a gente pensava que a calculadora apareceu, eu não tenho a necessidade de fazer cálculo mais. As pessoas linguagem? Assim, você perder a linguagem não seria perder a dimensão da realidade? Cara, o ser humano, como ser humano até hoje, 2026, sim, mas a gente vai criar uma nova verdade agora. A gente está evoluindo. Né? Se você pega nos antepassados aí, você pega o pensamento filósofo, vamos falar de filosofia que você gosta, né? A filosofia, ela não começou, ela não veio lá nos gregos, aí você me fala melhor do que eu, a questionar as coisas? Sim. Não é? Você começou naquele ponto ali a questionar o que cara, caiu um trovão aqui, o que é isso? Né? No passado era Deus, né? Agora não, peraí. Pode ser como não pode não ser. Aí você vai evoluindo o pensamento. E hoje a gente, cara, eu sinceramente, você pensa... Você preferia viver hoje ou 100 anos atrás? Você ser saudosista? Eu prefiro agora. Eu prefiro agora, cara. Hoje eu tenho remédio, tudo, eu não vou morrer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas estão perdendo a capacidade linguística no sentido de diminuindo a capacidade psicológica de compreender a realidade. Exemplo, ChatGPT. Sim. Então, por exemplo, uma coisa é eu escrever um texto por minha própria conta, com o meu vocabulário. Magnus, descreve a experiência que você teve hoje. Aí eu vou usar, foi fantástica, aí eu vou colocar adjetivos, substantivos, vou escrever um texto complexo, por exemplo. Certo. Agora, se eu sou se eu sou um menino de 7 anos, que está aqui, vamos pôr que eu trago um filho meu de 7 anos, ou 8 anos. Não, vamos pôr de 11 anos, tá? Que tem um vocabulário provavelmente bem inferior ao meu, tá? E peço para ele descrever essa experiência. Esse jovem, ele vai entrar no ChatGPT e vai falar assim... Faça uma descrição como um adulto de vocabulário rico, bem complexo, blá, blá, blá. E aí o texto vai sair tipo meio parecido com o meu ou até muito melhor. Mas esse menino, ele não está exercitando vocabulário. Então ele vai ser sempre um menino de 11 anos, entre aspas, porque ele não está adquirindo. Assim, mas ele não vai precisar. É porque a gente está num período de transição, cara. Transição tecnológica. A gente está num período de transição completo. Cara, você vê a quantidade de informação que passou pelo mundo, sei lá, eu não sei qual que é a quantidade certa, que a gente trabalha isso com digital todo dia. Igual eu estou gravando um podcast aqui, tem, cara, quantas mil pessoas transmitindo um canal de televisão e tudo mais. Provavelmente o que a gente transmite de comunicação hoje na última hora... é mais do que os primeiros 5 bilhões de anos da Terra. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. De volume de informação. O volume está exponencial. Ele está fazendo assim, a curva está fazendo isso. Ela está crescendo. Né? E, cara, e a evolução? Aí você fala, isso não é natural? Não, é natural, cara. A gente está evoluindo como espécie. Sim. Para onde que isso vai chegar? Eu não sei se é bom, se é ruim. É bom em relação a quê? Você não é filósofo? A gente fala de...
Cara, em relação a quê? Em relação ao passado. A relação ao passado. Porque é o que a gente tem para falar, Mas a gente tá criando uma nova realidade que a gente, todos os dias, a gente tá indo para frente. O tempo não vai para frente sempre? Mais ou menos, né, Lúcio? Assim... Se é uma verdade irrefutável hoje na física, é isso, cara. O tempo só vai para frente. Mas assim, uma coisa que também eu acho um pouco assustadora, que até esse Miguel Nicoleles que me apresentou a primeira vez, eu acho que esse conceito nem é dele, é que ele fala que até 2030, 2035 ou 40, a gente não vai saber a diferença de verdade e falsidade. Eu acho que antes. Pois é. Então, eu já fico de saco cheio de ver vídeo de IA, cara. Cara, eu já fico pensando, cara, eu não quero nem ficar vendo, porque eu não sei o que é verdade, o que é mentira. Isso, você já tomou, porque assim... E eu acho que saiu, cara, isso não tem um ano, hein? Isso, não, e eu já tô me pegando, por exemplo, e eu sou uma pessoa que eu joguei videogame desde que era da época do Atari. Ah, eu lembro, você me emprestou um Mega Drive CD. Ah, foi, pra brincar. Que tinha Top Gun, não sei o que. Isso, quer dizer, eu sou uma geração que eu cresci vendo essa evolução gráfica. Ou seja, a princípio eu acho que eu sou um tiozão que eu consigo identificar a realidade bem da falsidade gráfica. Sim. Mas eu já tô tomando susto, desses vídeos que eu falo, cara, por 2 ou 4 segundos eu não sabia que era falso, eu achei que, falei, que isso? Por exemplo, um exemplo que eu tô vendo agora, vídeos de cachorro salvando crianças. Aí você vê se a criança tá sem um cachorro, você vê, tipo, cara... já não tem, né? Eu tô falando 2030 mesmo, já tá acontecendo agora. Agora, já tá acontecendo. Falo, cara, eu já tô sendo confundido. Então, golpe de celular. A pessoa te liga, o bandidão lá, fica mudo, e você fica, alô, quem tá falando? Quem tá falando? Só de você falar alô, quem tá falando, ele pega aquela frequência vocal, reproduz a voz igual a sua e dá golpe na sua família inteira. Ator de Hollywood tá protestando, o mundo inteiro tá protestando porque eles estão clonando para preservar o direito autoral de imagem, de voz, dos dubladores. Então, quer dizer... galera, na verdade, eu sou um loiro de olho azul de 1,90 m. Vocês estão vendo um carequinha de barba aqui. É só para preservar a privacidade. Pra preservar a minha privacidade e ficar mais atraente um pouquinho. Né? Mas, enfim, isso, Lúcio, assim, sem querer desviar muito, mas nosso papo aqui é mais descontraído. Muito, né? Isso me dá muita vontade, é uma discussão até dentro da filosofia. Quem quer viver para sempre? Até aquela música do Queen, né? Who wants to live forever? Quem quer viver para sempre? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gostaria de viver para sempre. Por quê? O que me manteria vivo? Ah, claro que é ter a dor de perder as pessoas amadas e tal. Mas eu acho que o que me manteria vivo eternamente, a princípio, né? Porque é uma coisa muito pesada. É assim, a alta satisfação de ver o mundo mudando. Isso para mim é maravilhoso. Então, eu lembrando da nossa época de infância, a tecnologia que tinha, aquela coisa de televisão preto e branco e tal, e hoje ver que a gente tem um celular ultra capaz, né? Medicina, a gente tava vendo negócio de vacina, antes a vacina era um tiro, até o pessoal dos anos 80 fica zoando, né? Que Zé Gotinha nada, antes a gente levava era um tiro. Então isso é muito encantador, né? É assustador, não quero ser moralista, tá certo, errado, mas, cara, para onde que nós vamos caminhar? Né? Para onde que o digital, para onde que essa coisa de rede social tá levando a gente, né? A minha motivação, Magnus, ela é grande no descobrir as coisas, cara, na curiosidade que eu tenho, e ela vai ser infinita. Isso Então não dá pra gente, se eu viver para sempre, eu vou continuar descobrindo para sempre. Filósofos, amigo do conhecimento, você quer saber. Porque quanto mais você descobre, mais você tem dúvida. Não é que eu fico imaginando. É um paradoxo. Lá, aquele cara que lá na Grécia Antiga que olhou pro raio e pensou que era Deus e foi descobrir o que era. Cara, naquela época ele tinha uma dúvida só, cara, o que é um raio, né, cara? Aí depois que ele descobriu o que é um raio, cara, o raio vem da nuvem, que a nuvem vem de não sei aonde, aí você vai escalonando, cara, aí você vai não sabendo mais, aí você vai tendo mais dúvidas. É o paradoxo, o negócio se retroalimenta. Quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe nada. Mais você não sabe que você não sabe nada. Na filosofia a gente fala as 3 feridas narcísicas, que é Darwin,
que a gente achava que a gente era imagem e semelhança de Deus, que era uma coisa especial no mundo, e Darwin falou, não, isso é só um desdobramento de um símio aqui, meio torto, isso é uma ferida narcísica grave pra gente. Ele falou, pô, eu sou só um mamífero melhorado, um pouquinho assim. Sim. Acho que até o DNA é 98%, né? Da vaca é 96%, mas enfim. Então fere o nosso narcisismo humano, vê que a gente não é imagem e semelhança. Isso para quem é mais cientificista, né? Não quero ofender aqui nenhum religioso. Estou falando da parte da esfera cientificista da realidade filosófica. Então a primeira ferida, na verdade, foi Galileu com essa coisa de que a Terra não é o centro do universo. Quando a gente viu que a gente não era o centro do universo, era só um planetinho, uma poeira cósmica, como todas as várias outras estrelas, você fala, nossa, então a Terra é só uma coisinha, cara, você não é especial, você não está no centro do universo, sinto muito, beleza? Primeira ferida. Segunda ferida foi Darwin, com essa coisa de também que você não é imagem e semelhança de um ente divino, você é só uma modificaçãozinha, que tem uma consciência da realidade, e não é nada demais. E se a humanidade desaparecesse hoje, explodisse um meteoro, batesse aqui, não ia mudar nada. O universo ia continuar seguindo, certo? E a terceira e última ferida narcísica foi Freud, que mostrou que a razão não é senhora em sua própria casa. Ou seja, o que a gente achava no iluminismo, que a razão ia resolver a fome, a miséria, todo mundo ia ser mais feliz, ia ver mais, o século XX mostrou que fome e obesidade ao mesmo tempo, paradoxo racional, que a gente está destruindo a própria casa que a gente mora e daqui a pouco a gente... É Freud que fala que é 99% irracional e 1% só é racional? Não com essa, assim, eu não tenho tanta leitura para... Eu acredito que ele não falou isso, mas é assim, o que a gente acha, simplificando Freud e outros psicólogos e psicanalistas, é assim, a razão que a gente fala, não, por que você faz podcast? Porque eu adoro comunicação. Aí, se você fizesse... Isso é uma explicação racional, mas ela é tipo... Não é verdadeira. É porque, às vezes, na quinta série, você sofreu um trauma que ninguém deixou você falar e a pessoa falou que você era incompetente para falar, isso gerou um trauma que você não deu conta e no período adulto você quer trabalhar com comunicação, porque você teve um desejo frustrado. Tipo uma coisa assim. Magnus, por que você pedala? Se eu fosse realmente falar, eu falo, não, Lúcio, eu pedalo porque... cara, eu acho bacana, disciplina, eu gosto do vento na cara. Eu te dou uma explicação racional. Mas se eu fizesse um tratamento psicológico, investigasse, talvez eu visse que, sei lá, era um nó mal resolvido. Mas enfim, tô dando essa volta toda para falar dessa ferida narcísica, que é o seguinte, quando a gente desaba o chão, a filosofia faz muito com isso, tira a base... Até os existencialistas, né, falam, cara, a responsabilidade cai no seu colo. Você não tem nada externo para te ajudar. Você não tem um cosmo, o cosmo não tá nem para você, não tem um Deus que zela por você, sabe? E entre aspas, tudo é permitido. Mas se é tudo permitido, a gente vai sair matando, fazendo um monte de coisa errada? Ou não? Né? Tipo assim, entendeu? Tipo assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada para lastrear. Eu comigo, eu sou responsável. Você levou um tapa na cara de uma pessoa que você amava, aí você devolveu o tapa? Mas é porque ela... Não, aí você teve uma escolha. Eu nasci numa família pobre. Deus quis. Poxa, é um acaso. Você podia ter nascido numa família rica, mas o que você vai fazer com isso? Então, até uma frase famosa é, não importa o que fazem com você, importa o modo como você reage a isso. Então, se um amigo seu te enganou, te maltratou, você vai vingar? Qual que é a sua opção? Então, assim, para concluir, a responsabilidade de assumir todas as escolhas, sabe? Então, essa coisa do humano, até Nietzsche fala do humano, demasiado humano, é isso. A gente tem que dar conta das nossas fraquezas, traumas, limitações de linguagem, psicológicas, autoconhecimento, mas o mundo virtual entrou de uma maneira, cara, que está mudando, está afetando muito essa questão da filosófica do que é real ou virtual. O próprio direito. E aí, traição virtual, é válido ou não é juridicamente? O direito teve que se rebolar para resolver isso. Eu peguei um e-mail do meu marido me traindo. Mas o e-mail não existe, não tem isso. Adultério era crime, não é mais, né? Não? Já mudou, acho. É? Mas enfim, olha que doideira. Quer dizer, o virtual afeta no real, cara. O que é válido? Posso estar errado, mas não é motivo para divórcio mais e tudo.
Mas enfim. Mas é isso. Ô Magnus, a gente pode ficar aqui filosofando, cara, horas e horas e horas. Vamos para as perguntas, vamos fazer as perguntas aqui, o bate-bola. E as perguntas têm muito a ver com bike, cara, mas vai dar pano para manga aqui também, né? Nossa senhora, vai me comprometer. Essa primeira pergunta vai ser a pergunta mais difícil que você respondeu hoje. Ixi. Né? Vamos ver. Talvez não. Speed, mountain bike ou gravel? Assim, seco? Eu já sei o que você vai responder, mas... Ou não, né? Ó, posso dar 2 respostas? Sim. Gravel. Mas ao mesmo tempo depende de onde eu moro. Se eu morasse num lugar onde tivesse um asfalto maravilhoso... É pra você mesmo, Magno. Então tá. Então assim, ó, vamos lá. Se eu morasse num lugar, tipo assim... tivesse um asfalto maravilhoso, pessoas educadas, que não me atropelassem, tentassem me matar, eu ia virar um speedeiro puro. E eu rodar de speed, porque eu já pedalei na Europa, já pedalei nos Estados Unidos, e ali dá pra virar um speedeiro puro, eu não ia querer saber nem de mountain bike nem de gravel, com certeza, porque o asfalto, a educação, a cultura. Mountain bike, se eu morasse num sistema de trilhas desenhado, metro a metro, com propósito, Nova Lima, aqui em Belo Horizonte, né, para quem é aqui da região, ou num lugar igual nos Estados Unidos, que tem vários, lá nada é natural, tudo é artificial, que é delicioso, ou gravel, se eu tenho um terreno misto. Então depende do lugar onde a gente mora. Entendi, legal. Cara, eu vou até mudar um pouquinho essa pergunta aqui, Cris, essa segunda, que é... A pergunta é a seguinte, uma subida que te faz sofrer, mas que você ama, mas não tô falando necessariamente bike. Tá. Enfrentar minhas limitações. Enfrentar quando alguém que eu amo me mostra minhas próprias limitações. Essa é uma subida dura para mim. Quando alguém que eu amo me mostra os meus erros, meus defeitos. Por que é difícil? Porque eu tenho que exercitar a humildade, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que engolir a dor do meu ego querendo me defender, eu tenho que ouvir, digerir aquilo. Então é difícil por causa disso. É o meu ego que está tentando me defender ali, mas eu tenho que ter humildade para aceitar, para digerir. E às vezes o tempo de gestão não é... Você briga com você mesmo, muitas vezes, sabe, mentalmente, por saber que você é uma pessoa, por exemplo, estudada, filosofia, que estudou pensar, que é o mais fundamental da vida. E muitas vezes você vai discutir com alguém que talvez não tenha um conhecimento para você... Você briga internamente na sua mente, pensando, tipo, cara, o que você está discutindo comigo se eu sei mais do que você, talvez? Você se cai nessa tentação de pensar nisso, sabe? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Agora não. No começo, quando eu comecei a estudar filosofia, você fica muito entusiasmado, você é muito jovem e maturo. Aí você quer enfrentar, você quer mostrar conhecimento, você quer mostrar o equívoco do outro. Mas isso é de uma egolatria muito grande e de uma falta de maturidade. E eu aprendi isso muito rápido, porque eu sempre gostei muito de discutir religião com pessoas religiosas, etc. E várias outras coisas. Mas de jeito nenhum. Eu aprendi que não depende da formação intelectual. Pelo contrário, às vezes uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, intelectual, escolar, ela me fala uma sabedoria que às vezes eu não aprendi lendo um livro que estava me ensinando aquilo. Sei lá, eu li Wittgenstein, lá o alemão, que estava querendo me dizer aquilo e eu tô com uma dificuldade, mas vem lá uma mulher do interior que fala um português mais limitado e ela me mostra, ela consegue concatenar uma... E eu falo, cara, é isso. Então, eu sempre exercito abafar o ego, sabe? Nunca ficar sendo professoral, eu sei essa teoria sua tá errada, porque você tá falando não faz sentido. Então, isso não. Tem que aprender a escutar também, né? Muito. Item de bike que você não vive sem? Item, uma coisa? Uma coisa. Você tá uma sacolinha ali cheia de item de bike, né? Dos queimões, né? Mas isso aqui tudo é coisa que eu não preciso inútil. É puro compulsividade de caroço. Coisa de bike que eu não vivo sem?
Eu vou te falar uma. Você lembra que você tinha uma buzininha? Cara, eu tô sem buzina. A gente andava lá na lagoa. Eu ponho buzininha de criança na minha bike. Eu adoro aquilo porque é um negócio de debochar, porque ciclista é muito metido, sabe? Principalmente os espideiros. Eu sou espideiro e tal. Para com isso, gente. Vocês são tudo uns caipira igual a gente. Não tem nada disso, não. Mas um item que eu não vivo sem... Cara, acho que infelizmente o GPS. O GPS, né? Não consigo sair sem o registro, sabe? Tá certo. Melhor sensação sobre duas rodas: velocidade, liberdade ou superação? Velocidade. Liberdade ou superação? Liberdade. Liberdade, é isso mesmo, cara. O bike é bom. Bike é bom, cara. Porque superação, cara, eu até tenho um pouco de empatia disso, porque a gente tá num discurso de superação, você pode, ser o campeão. Cara, bobagem. Campeão de quê? Campeão de quê, sabe? Não ganha nada. Eu vejo nos grupos de ciclismo aqui todo mundo achando que é o quê, meu filho? Entendeu? Então, assim, ganhou nada. Sempre tem alguém melhor do que você. E assim... Você pode ser o Ed Murphy, agora tem um Pogacar, que tem um Lance. Isso, que você vai ser esquecido, sabe? Vai ser esquecido. Acabou. Você vence você mesmo. Assim. E poder sair com a bike, gente, quem não pedala, tá ouvindo a gente, você poder pegar uma bike, independente do seu preparo, pode ser sedentário que for, pra roletar, ir na padaria pedalando, sabe? Bom. Vento, isso é bom demais. Um sonho de rota ou viagem ciclística? Atravessar os Estados Unidos pedalando, um Continental Divide, um Canadá até o México, uma Colorado Trail, que tem atravessando Colorado, visitar os parques nacionais americanos pedalando, algo do tipo. Visitar os parques é um negócio espetacular, cara. Você vai no Zion Canyon, Bryce Canyon. Não conheço nenhum, cara. Eu fiz de carro, mas não fiz de bike. Mas hoje eu penso que tem que fazer de bike. E dá, né? Dá. Tranquilo, tá seguro, sim. Maravilhoso. Pois maravilhoso, né? Eu sou doido pra ir na França também, subir os Alpes d'Huez, os Galibier, os Tourmalet da vida. Um dia eu vou. Vai. Né? A última, pra gente fechar, Magno, se a vida fosse uma pedalada, em que quilômetro você está e por quê? Que pergunta difícil. Se a vida fosse uma pedalada... Você tá no início, tá no meio, tá no final, você tá na... Olha, considerando que eu não sei o dia da minha morte, eu não consigo responder. Mas considerando o momento que eu tô, independente se eu vou morrer amanhã ou daqui a X anos... Você tá realizado? Eu tô muito realizado. Eu vou falar uma coisa muito... Não sei se a palavra certa é pesada, mas vou falar uma coisa muito grave agora. Se eu morresse amanhã, eu morreria feliz. Porque de algum modo eu consegui realizar até hoje, até nesse podcast, uma vida... muito maravilhosa, com bicicleta, com pessoas, e considerando tudo, os traumas, as coisas ruins, as minhas perdas, minhas derrotas. Então, por mais que a gente queira realizar, se eu morrer amanhã, você pode pôr na minha lápide. Teve uma vida feliz, realizou o que queria, sabe, assim, não com dinheiro, não com riqueza. Claro que eu precisei de dinheiro e tipos de riquezas, né, saúde, dinheiro para realizar. Mas eu conversei com pessoas maravilhosas, eu conheci pessoas extraordinárias, eu pedalei por lugares fantásticos, eu fiz apostas, eu tive coragens de coisas que eu fiz com muito medo na época, que eu falo, cara, ainda bem que eu fiz. E olha que eu fiz apostas grandes, eu perdi muito, dinheiro até, mas eu farei de novo. Então, se você, respondendo a sua pergunta, eu tô num momento da pedalada que eu tô assim... mudando as marchas. Cruising. Cruising significa... Cruising você tá andando. Isso. Tá O que é mudar a marcha? É assim, eu já competi muito, e eu tô querendo outra coisa. Por exemplo, bikes diferentes. Mas o amigo me falou, essa bike não é tão eficiente. Eu falo, cara, eu não quero número, eu não quero chegar na frente. Eu quero, sei lá, eu e o Lúcio fazer um rolê e comer um pastel. Mas o pastel vai dar um pico de glicemia, eu já pensei assim. Cara, não é isso, cara. Eu quero pedalar com o Lúcio com quase 50 anos e ter um papo que eu nem sei que nós vamos ter e a gente ter saúde para dar esse rolê, velho, que nós estamos combinando, vai sair. Vai, com certeza. Isso pra mim... Tomar 2 águas de coco, igual a gente tá. É a mudança de marcha, sabe? Tá certo, é isso aí. A gente fica aqui até amanhã, se quiser, né? Não podemos prolongar muito, bacana não. Obrigado demais. pela oportunidade.
Ô, gente, ô, Marcos, vou te agradecer. Você dá um pulinho aqui no estúdio pra gente trocar ideia. Vamos trocar mais ideia aí, vamos fazer outros, né? Super legal. Filosofar sempre é muito bom, né, cara? A arte do pensar, de analisar as coisas, eu acho um negócio muito gostoso. Muito bom. Então, gente, espero que tenham gostado. Conteúdo denso aí, né? Para quem curtiu, compartilha, comentem, né? Vai ser um prazer aí trazer novas pessoas, novas ideias aqui no podcast. E lembre-se sempre, pessoal, quem aparece, lidera. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Obrigado por tudo. Valeu. Valeu.